tem nenhum lugar assim. Então a gente precisa encontrar essa opção e ativar ela. E tem algumas formas diferentes de fazer isso. Uma delas é usando só o seu teclado. Se você usar um atalho F12 no seu teclado, essa parte vai ser aberta. Mas às vezes a pessoa olha para aquele teclado cheio de teclas, um teclado gamer que acende, e como que eu vou encontrar? Vamos no mouse mesmo. A gente vai clicar no Chrome, naqueles 3 pontinhos que nós temos lá em cima, perto de onde está o nosso endereço. E lá embaixo você vai encontrar uma opção Mais Ferramentas. Isso se o seu Chrome estiver em português, como é o que está aqui na minha máquina. Seu Chrome está em português, Paulo? Não tá, não. Acho que esse também é um ponto interessante, não é? As pessoas perguntam pra gente, precisa saber inglês para programar? A resposta direta é, você não precisa. Mas, no decorrer da sua carreira, não há como escapar do inglês. Um inglês básico para o intermediário vai ser fundamental para você programar, se comunicar, entender uma série de comandinhos. Mas tem sim como você programar e tomando essa experiência e colocando... Não tem uma necessidade como pré-requisito do inglês, tá bem? Tem pessoas com outra opinião. Essa é a minha visão, a visão da Lura. Você pode sim aprender tudo ou quase tudo em português. Com certeza. Então, seguindo esse caminho, se tiver em português, vai estar escrito Mais Ferramentas. Como o do Paulo está em inglês, está escrito lá, ó, More Tools. É a mesma coisa. E aí dentro tem uma opção chamada Developer Tools. No do Paulo, que está em inglês. No meu, está escrito Ferramentas do Desenvolvedor. Olha que legal. Então a gente está avisando para o Chrome que agora nós vamos agir ali como desenvolvedores, né, Fê? Agora a gente vai entrar num outro mundo. Sim, tem até uma outra pegada, né? Desenvolvedor. Eu nem sabia disso antes de programar. Então, olha só, mais uma descoberta no mundo da programação que está disponível no nosso navegador. Sempre teve ali. Molezinha, pode clicar nesse botão, Paulo? Vou clicar aqui. E as pessoas já devem estar se perguntando, poxa, mas o meu navegador não é o Chrome, é o Microsoft Edge. A gente sempre tem links extras em todas as aulas da imersão, justo para pegar. Se você usa um outro sistema operacional, se você quer usar um editor profissional de código, como as pessoas conhecem, tem vários, o Visual Studio, tem muita coisa que quem já conhece um pouquinho mais fala, puxa, Paulo, mas eu prefiro usar. Tá tudo bem. Tem na descrição links para quem... Eu tenho um outro navegador, o meu tá em português ou tá em inglês, qual que é a tecla de atalho, que o tal do F12 que o André citou. Tudo isso, esses principais conceitos que a gente sabe que você vai precisar nessa jornada, a gente costuma deixar aqui na descrição da aula com bastante relevância, tá bem? E para você que já está dentro da plataforma, a gente tem também a nossa inteligência artificial, a Luri, que você pode perguntar para ela, e como que eu faço isso no navegador Edge? Ela vai te responder qual que é o botão, qual que é o clique da direita que você deve dar para abrir esse tal de console, que é onde, ó, vou até ajustar aqui a minha tela, e isso você pode fazer na sua preferência para como preparar aqui. Essa tela assusta um pouquinho, né? Bastante. Mas eu ia falar justamente isso. A gente abriu ferramentas do desenvolvedor, um montão, e a gente não precisa de todas. A única aba que você precisa procurar é essa que o Paulo acabou de citar, console. O que isso vai servir? Vai servir para a gente escrever cada uma das linhas que fazem o nosso programa funcionar. Isso vai ser super fácil, não vai precisar de nada muito extra. Então chegamos nessa telinha, Paulo. Chegamos aí na tela do console. E aí, o que a gente faz agora? Uma coisa que eu gosto de pensar muito, Fê, não sei se você concorda, é que tem algumas coisas básicas que a gente precisa aprender e que tem em todos os programas. Por exemplo, se você abrir o WhatsApp no seu celular, ele mostra um monte de texto, né? Mostrar texto é uma coisa que é comum a quase todos os programas. Vamos tentar fazer isso juntos agora? Vamos. Escrevendo o nosso primeiro texto? Vamos. Fê, pilota aí. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Paulo, preparado? Sim. Vamos lá. Vamos digitar então console. Que é uma palavra Aí que eu mesmo. nunca... ele até começa a tentar me falar alguma coisa, que me Isso. sugerir alguma coisa, como no tecladinho ali do celular. Exatamente. Agora a gente vai dar um ponto. Log. Exatamente. Agora a gente pode abrir um parênteses. Ó, ele até tá dando aqui algumas coisas que talvez eu tenha usado lá atrás, né? Alguma Olha sugestão. só, boa. Parênteses. E vamos colocar o seu nome? Oi? Assim? Isso, coloca aí, vamos ver o que Exato. acontece.
Vamos ver como é que ele se comporta. Vou dar um enter aqui, Fernanda. Ih, ele reclamou que oi não é. Então, eu vou aumentar a fonte, que quem sabe aí tem um atalho também do teclado, né? Que é o Ctrl+, né? Se eu faço o Ctrl+, ó, as coisas vão aumentando, ficando até muito... E aí, toda essa tela, normalmente a gente trabalha com muitos editores, não é quem programa. É importante que você reajuste para que fique bom para você. Aqui, por exemplo, tem esse monte de coisa aqui em cima que eu não vou precisar de nada. Eu posso fechar esse aqui, ó. Tem um xizinho, não é? Se eu fechar esse xizinho, vai ficar... Ops. A gente fechou, mas vamos abrir? Vamos abrir de novo. Vamos ver se o Paulo aprendeu a abrir no o DevTools. No Developer Tools. Voltou para onde eu estava. Não era esse xizinho que eu queria. Era ajeitar aqui, ó. Aí. Que esse xizinho fecha o Developer Tools inteiro. Perfeito. Vamos repetir então aquela linha que a gente tinha escrito, agora que tá maior, quem sabe todo mundo enxerga. Posso ajustar aqui também, ó, se quiser mais espaço. Perfeito. Aí a gente tem espaço para colocar uma cama king dentro do nosso código. Vamos repetir o código que a Fê te falou. Console.log, você abriu parênteses, escreveu oi e fechou. E dá um enter, Paulo. Apareceu esse erro aqui, que desespero, mas os erros no mundo do desenvolvimento, eles são nossos amigos. O que ele está falando pra gente? Ele está dizendo aqui, gente, que esse oi, o computador não entendeu, a gente não definiu para o computador o que a gente está pedindo de comando. A gente conversa entre nós, com uma linguagem, com um computador funciona da mesma forma. A gente precisa falar a linguagem do computador. Então, o que ele diz aqui? Não entendi esse oi. Fernanda, me explica o que é esse oi. No JavaScript, a gente recebe dados. Então, são dados do tipo string, como é o caso desse oi. Então, vamos dar um exemplo. Meu nome é Fernanda, é uma string. Meu nome é Paulo, outra string. Próximo dado que o JavaScript trabalha, números, os numbers. Então, 1, 2. E tem outros tipos também, o booleano. Então, não vamos entrar nisso agora, vamos focar, mas não tenha medo desse erro. Vamos fazer de novo, Paulo. Vamos digitar de novo console.log e abrir os parênteses. Só que agora a gente vai dizer para o JavaScript que a gente quer receber uma string. Então, a gente vai abrir aspas. Muito bom, Paulo. E agora a gente vai colocar dentro dessas aspas o oi, fecha aspas, fecha o parênteses e dá um enter. Olha que coisa bonita. A gente acabou de descobrir um monte de coisa com uma linha só. A primeira coisa que a gente descobriu, anota aí no seu caderninho, é uma regra universal praticamente da programação. Sempre que você quiser mostrar um texto para alguém, esse texto precisa estar entre aspas. Senão vai acontecer o que a Fê falou e o computador não vai entender o que você está falando. A segunda coisa que a gente aprendeu, Paulo, é aquela história de mostrar texto. A galera vai perceber que logo embaixo da linha onde você deu um enter, aquele oi que você tinha escrito apareceu agora. E olha que legal. Ele apareceu sem aspas, apareceu sem estar escrito console.log. Quer dizer que nesses primeiros minutos de imersão, você já programou o seu primeiro programa. Um programa que exibe a mensagem oi. Ai, mas é muito pouco. Não é pouco não, é o seu primeiro programa, se orgulha dele. Vamos mexer mais nesse código, Paulo? Vamos, André. E aqui eu acho que é muito interessante, porque já assusta muito, né? A gente teve que abrir esse tal de console, apareceu esse monte de coisa vermelho, né? Que você falou muito bem, esses erros que agora uncaught, reference error, not defined, at e uns números, 13, isso tudo assusta. E nesse começo não é o momento de entender a palavra por palavra aqui, mas você vai precisar encarar a tela vermelha com coragem, e senão as pessoas ficam procurando, eu errei alguma coisa, o que será? O erro está falando o que a gente errou. E a gente vai ver aqui durante 5 dias, alguns erros vão se tornar óbvios, você já vai saber, putz, eu devo ter esquecido aquela coisa, eu não devo ter feito tal coisa. É muito importante, porque o computador vai te dando uma resposta, um feedback do que está acontecendo. Só para também te tranquilizar, esse tal do console a gente vai usar agora no comecinho, já a gente vai passar por um lugar um pouco mais organizado. O nosso intuito aqui é que a gente não precisa instalar nada, não precisa abrir nenhum site muito diferente. Assim facilita esse primeiro momento seu de fazer alguma coisa. Se você assistiu até aqui e ainda não fez nada no seu computador, está na hora
de você fazer esse console. Por mais que você não tenha gostado desse vermelho, poxa, foi muito pouco, apareceu oi, você precisa fazer isso. Esse é um primeiro exercício. Caso contrário, fica muito difícil de ver tudo com uma visão global. As pessoas começam por aqui, por programas sem saber direito onde está fuçando. Você começa abrindo o capô do carro e alguém te mostra, você não vai analisar tudo antes de apertar um primeiro parafuso. Você precisa apertar um primeiro parafuso, mesmo que você não entenda todo o que está debaixo do capô, tá bem? É muito importante esse momento. Agora vamos combinar uma coisa. Depois que a gente aperta o primeiro parafuso, você quer sair apertando todos. Isso. E eu já tô assim com a minha cabeça, com uma interrogação, se eu fosse você que está acompanhando a gente, pensando, mas como que eu vou mostrar para alguém esse programa, que é uma tela preta, com letra branca, com sinal vermelho, que a pessoa tem que abrir a ferramenta do desenvolvedor? Não parece muito amigável, né? Nem pra gente mostrar para quem a gente gosta. E o console.log não é a nossa única alternativa na hora de mostrar um texto. A gente tem uma forma um pouco mais bonita de apresentar, né, Fê? Exatamente. E sabe que eu fiquei curiosa? De qual a frase a galera vai colocar no seu primeiro programa? Exato. O que será que vão digitar? Depois podia contar pra gente, né? Exato. Qual Afinal- foi a sua primeira frase de console log? Afinal, o primeiro programa só acontece uma vez na vida, então pensa bem nessa frase. E se você for seguir essa carreira e tirar uma foto disso, pode ter certeza de que daqui a 5 anos você vai falar, não acredito onde eu cheguei. Daqui a 1 ano você já vai ter desenvolvido tanto e falando, caramba, eu lembro que aquela telinha que aparecia aquele vermelho era completamente assustadora. E foi assim para todo mundo. Inclusive, antes da gente ver esse comando, eu só vou limpar aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó, que ele limpa o console, não é? Depois, de novo, a gente vai usar um outro lugar que vai ser mais interessante, vai ficar menos bagunçado. Se eu clicar aqui, ele limpa, ufa, não tem nada. Ah, então é aqui, né? Pra gente digitar. O que é pra digitar, Fernanda? Vamos lá, a gente pode fazer alguma coisa um pouquinho mais visual. Então vamos de novo, Paulo, digitar alert, de alerta em inglês. Então agora a gente vai dar o próximo comando, que é abrir de novo o nosso parênteses. Agora o Paulo já sabe. Paulo, a gente vai escrever uma nova frase. A gente começa como? Com as aspas, né? Muito bem! Se eu escrever uma palavra, ele vai tentar achar, sem as aspas, ele vai tentar procurar o que aquela palavra significa. Ou a gente definiu aquela palavra, ou vai dar aquele erro de novo. Exatamente. Então, abre aspas. Vamos ver a frase do Paulo agora, hein? Eu tô muito curiosa para saber de vocês. Nossa, o Paulo usou uma frase clássica. Olá, mundo! Eu aposto que a galera, quando for aprender outras linguagens de programação, seja nos cursos da Lura, seja lendo um livro, seja testando por conta própria, vai encontrar esse Olá, mundo em outros lugares. Mas eu quero que o Paulo execute para ver o que a Fê prometeu aí. Aqui tá tudo acontecendo quando a gente dá um enter, né? A gente vai Exato. logo ver que na programação você escreve muita coisa e aí pede para executar. O console tem essa forma interativa que você escreve e responde, você escreve e responde. Meio como o GPT, né? Meio como a Luri e tal. Mas numa programação você prepara, dá uma receita grande do bolo, aí fala, faça o bolo, não é? Exatamente. Olha lá onde é que apareceu. Ele realmente dá um alerta para você, ele trava todo o resto da ação do seu navegador. Para quê? Para que você tenha o foco exatamente no alerta que ele está dando. Aí o alerta que ele está dando é a mensagem que o Paulo digitou. Eu nem consigo... consigo. Eu preciso dar ok, senão ele não sai aqui da frente, né? Exatamente. Isso. É. E se você quiser testar de novo o alert ou o console log, se você usar a setinha para cima e para baixo, ele vai para os últimos comandos que você deu. Eu estou apertando para cima, e para baixo e para baixo. Com isso fica mais fácil se você quiser trocar a mensagem e você pode dar um enter em qualquer lugar. Então, esse tipo de recurso que eu estou mostrando aqui no console é muito comum na programação em qualquer lugar, em quase qualquer lugar. Então, alguns desses truques que a gente já está passando desde o primeiro momento, de você do enter, de ir para cima, de você tomar cuidado e arrastar a tela para fazer do seu melhor jeito, vai ser muito importante para sua carreira inteira. Tá? Então, não é à toa, a gente tomou muito cuidado com o que a gente quer passar para você aqui, para passar só o que realmente é usado com muita frequência. Porque tem um monte de outros detalhes que você também precisará saber, mas não vai ser tão frequente. Então, aqui essa imersão deve estar preparada mesmo para trazer aquilo que aparece com muito volume, tá bem?
E agora, eu acho que enquanto tem gente muito feliz com o seu primeiro programa, deve ter gente pensando, nossa, mas é só isso? É só mostrar a frase que os programadores fazem? Não é. E tem uma coisa muito fácil da galera entender. Quando você vai numa lanchonete, pede um lanche, pede um combo com fritas, pede um refrigerante, pede uma sobremesa, cada coisa tem um preço. Imagina o atendente tendo que ficar com uma calculadora somando cada preço, ou imagina ele fazer isso no papel. Então, uma das funções muito úteis que a gente tem dentro da programação é realizar contas, operações matemáticas. E no JavaScript, a gente consegue fazer essas contas de um jeito muito simples. Quer ver só? Digita aí, logo nessa linha que está livre no seu console, Paulo, 10 mais 2. Com espaço ou sem espaço? Você pode dar espaço, e a gente já fala sobre isso. Mais 2, Enter. Olha o que apareceu. 12, que é a soma desses dois números. O Paulo perguntou com espaço ou sem espaço. E eu vou levantar uma bandeira aqui que eu levanto em todas as linguagens de programação. Dá espaço. Tem linguagens que não ligam se você não dá. Mas o seu código fica muito mais visual, fica mais leve de ver. E a galera também vai notar que no que a gente acabou de executar, a gente usou o mesmo símbolo de soma que a gente aprende lá na escola, nos primeiros anos. Então vamos combinar que não teve nada de muito novo até aí, a gente só descobriu que o JavaScript consegue fazer essa conta. Mas e se fosse uma conta de menos? Será que eu vou usar o mesmo símbolo? Vamos testar. 45 menos 3. Vou tentar sem o espaço, já que você falou que pode. Funcionou sem o espaço, a subtração aconteceu, 45 menos 3 deu 42 e tudo funcionou. Soma e subtração, sucesso, tá facinho. Essa parte da soma e subtração ficou bem trivial, o símbolo é igual, parece meio o que a gente estava esperando. Essa questão do espaço é muito interessante porque, com certeza, você já tomou um erro, aqui brincando, que a gente nem mostrou, um daqueles erros vermelhos feiosos. Se você faz alguma coisa um pouquinho diferente, uma vírgula, um parênteses, uma aspas, um espaço, às vezes funciona como a gente esperava e às vezes não. Isso vai exigir de você algum tempo com a linguagem. A gente está usando JavaScript aqui. Mas grande parte das grandes linguagens, JavaScript é uma delas, grandes eu digo no sentido do mercado de trabalho demandar muito, elas têm algum mecanismo parecido nesses detalhes, mas nem todos. Então você vai demorar bastante para pegar isso e se sentir confortável. É normal. Mesmo aqui ó, no alert, se você der espaço aqui, por exemplo, eu só vou citar, faça você esses testes. Esse aqui ele aceita. Porque o alert, na verdade, que é como a gente chamou aqui de comando, não é bem um comando, é uma função, mas o console log é um método de um objeto. Tem uma série de detalhes que a gente está simplificando a nomenclatura aqui, porque realmente não é o momento de você entrar nisso. Quem tiver mais avançado, claro, sinta-se à vontade. Mas a gente está tentando minimizar. E já apareceu muita coisa, não é? Agora, se você der o espaço aqui, aí ele já... Eu não consigo RT... Até a mensagem de erro é esquisita, tá? Agora, se for só o espaço lá... Vou fazer um mais aqui para vocês verem o drama, né? Aqui... Será que funciona? Ou funcionou, né? Mas e se eu tirar o último parênteses aqui? Esse aqui é opcional. Não, tá... E mesmo assim que funcione com esse monte de espaços, o próprio André já citou de legibilidade. Mais do que legibilidade, existem convenções. As pessoas em grupo, quando estão programando, existem culturas e subculturas na programação. As pessoas que programam em JavaScript programam de uma certa carinha, com um certo jeitinho. As que programam em Python, de outro. A de Java prefere sempre dar enter e espaço nesse caso, mas nesse caso não. Inclusive existem subculturas, provavelmente na Globo, no JavaScript. Olha, aqui a gente não usa muito assim, a gente prefere um pouquinho assim, porque aqui todo mundo escreve assim, sotaques, né? No sentido super positivo que é da palavra. Existe uma pluralidade de formas de escrever código. Então, você vai sentir isso. Algumas coisas não têm certo e errado, outras têm, tá? Outras não funcionam, tá bem? Outras demonstram que você não programa há muito tempo. Dependendo da coisa como você escrever, vão te olhar e falar assim, você está aprendendo agora, né? Porque tudo bem, funciona, mas ninguém faz assim, tá? Então, existe aí uma cultura na programação. A gente vai vagarosamente até a quinta aula, tentar chegar já na quinta aula em algo mais, olha, as pessoas costumam escrever mais assim. Aqui,
a gente está escrevendo de uma forma mais... Vamos aprender a escrever? Vamos? Sim, a gente Tá tá meio errado, começando. sem cedilha, sem vírgula, sem ponto e travessão, mas tá indo. E eu tô ficando ansioso agora, porque é hora da gente fazer as duas operações que faltam, multiplicação e divisão. E eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso técnico, e a galera tava também aprendendo a programar junto comigo, eu era estudante, quando o professor foi falar pra gente, pessoal, vamos multiplicar, o que todo mundo procurou no teclado? O X, aquele símbolo que a gente aprende na escola, ou o ponto, né, quando você está um pouquinho mais avançado ali, mas na programação não é assim. Na programação a gente vai usar o asterisco para sinalizar uma multiplicação. Então vamos fazer uma multiplicação simples também, rapidinha, 15 vezes 2. 15, espaço asterisco, espaço 2. 30, bateu. E a divisão, hein? Deve ter gente olhando assim pro teclado, mas cadê a minha barrinha com os 2 pontinhos? Não é assim, gente. Então, no JavaScript, para entender divisão, é a barrinha também. Então, vamos tentar também, Paulo? Vamos. Então, Vamos já apelar e pegar uma divisão que não dá exata, né? Boa. Ah lá. Deu uma Perfeito. dízima, ele mostrou um montão de número depois da vírgula, como a sua calculadora faz quando você faz uma conta que não dá uma divisão errada. E, Fê, aquela hora você mostrou o alert pra gente, que era muito mais legal. Dá pra mostrar cálculos também, não é? Dá super. Vamos ver se o Paulo já tá ali no... Olha, não o tô Paulo- falando nada, hein? Vamos ver se vai dar Vamos certo. ver. Olha aí que legal. Agora, no alert que o Paulo usou, ele não colocou aspas. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo que ele queria realizar era uma operação, não era um texto. Mas, gente, vamos falar sério? A galera que está acompanhando até agora deve estar pensando e está com muita vontade de criar programas maiores, resolver problemas maiores. E a gente vai começar a fazer isso, inclusive, usando um site que é gratuito e que vai ajudar muito você nessas primeiras etapas, nesses primeiros passos. O site, Paulo, chama-se CodePen, como se fosse uma caneta para escrever código, algo desse tipo. codepen.com. É codepen.io. Opa, perdão, Eu acho que talvez o codepen.io. .com até funcione. Essa é a carinha do site quando a gente entra. Mas justamente por ele ser gratuito e usar muitos recursos, a gente precisa criar uma conta para eles saberem quem está usando. Isso vai estar lá num botão lá em cima, um botão em verde, escrito Sign Up, ou Sign Up em inglês. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte e para cada pessoa existe até um botão Start Coding que você pode começar sem ter um login. Mas a gente realmente recomenda que você crie, por quê? Porque aí você vai ter uma conta e guardar os seus códigos dentro desse site, que oferece um editor bastante visual para o JavaScript e outras coisinhas que a gente vai aprender aqui. Então eu vou deixar, tem aqui no link da descrição da aula, como fazer o Sign Up aí, o Sign Up, como você se inscreve nesse site, cria sua conta, mas é um mecanismo simples de como você abriu sua conta na sua app do TikTok, do Instagram, ou no LinkedIn para o seu currículo, que vai acabar sendo importante na tecnologia, ou até, para quem já conhece um pouquinho, no tal do GitHub. Então tem vários lugares que as pessoas que programam têm contas, não é? E então é o mesmo procedimento. Eu já vou entrar na minha tela que eu estarei logado. Se você fizer o sign up, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, ó. Tá vendo? Talvez um pouco diferente e a gente vai aprender a ajustar esses espaços para poder escrever o código aqui e do lado, logo ao lado, poder ler o que está acontecendo no console, né? Para não ficar tão feio como estava naquela bagunça do Chrome. E apesar de ser uma criação de conta bem parecida com as outras que você já deve ter feito, a gente vai deixar um material extra aqui nessa aula mostrando passo a passo como cria essa conta, confirma ela no e-mail e depois acessa. Depois que você acessar esse material extra, criou sua conta e tudo mais e caiu na tela que o Paulo mostrou, vamos fazer um teste? Eu vou fazer o teste nesse aqui que eu ainda não loguei, só para mostrar como, se você está logado ou não logado, com a tela um pouco diferente, cai no mesmo lugar. Paulo, ali em cima tem um monte de siglas, de letras. Isso. A letra ou a sigla que a gente vai procurar é essa JS, que é de JavaScript. Tá bem. Uhum. E aí dentro é parecido com o seu console, um lugar onde você pode escrever códigos.
E agora eu vou fazer o wallet do que vocês sugeriram, né? Que eu acho que eu queimei largada lá atrás. Olha só. Aconteceu uma coisa Ué, não fiz nada? assustadora. Acho que já entendi. Ele executou sem nem mesmo me esperar eu dar o Enter. Exatamente. Porque aqui não funciona muito bem como Enter, né? Dei OK. Aqui tem essa engrenagem, né? Que a gente Uhum. pode configurar Uhum. para só ser executado quando a gente pedir. Isso é bem importante, porque senão tudo que você vai escrever ele vai ficar tentando executar o tempo inteiro, antes de um Enter, antes de falar, por favor, rode nosso programinha. Então, a gente nessa engrenagem clicou lá, a gente vai procurar um botãozinho Behavior ou Behavior em inglês, que é comportamento. Qual que é o comportamento dessa ferramenta? E a segunda opção dela, também está escrita em inglês, Auto Updating Preview. O que isso quer dizer? Que cada vez que tiver uma alteração, ele já vai tentar carregar, já vai tentar executar. Uhum. Vamos desabilitar, porque como o Paulo falou, né, Fê? A gente primeiro escreve muito código e depois que executa. Exatamente. E aí a gente vai apertar um botão que chama rodar, Isso. correr, né? Executar. Então você vai desabilitar essa caixinha, Paulo, e volta lá e tenta escrever o seu alert agora. Eu quero escrever o wallet, eu quero aquela mesma divisão, só que agora entre aspas, o 44 dividido por 3. Perfeito, eu Não é? amei esse teste. Beleza? Aí Tá eu dou- escrito ali. Só que o Enter não funcionou, né? A gente vai procurar o botãozinho Run. Que deve estar um pouco escondido em algum lugar por aqui, ó. Aqui, ó. Que talvez na sua tela, se você já fez o login, esteja varia um pouquinho, tá? Mas você tem que achar esse do rodar. O rodar, executar, são palavras muito comuns na programação em qualquer linguagem. Você vai ter algum lugar para iniciar a execução do seu programa, não é? Uhum. Vou clicar aqui no Run, então. Agora não saiu 14.666666. Bom, não saiu porque você colocou as aspas, né, no seu teste como um texto e a galera pôde perceber que você só teve o código executado depois de clicar o Run. E pra gente, então, começar a caminhar ainda mais no mundo do JavaScript, a Fê e eu tivemos uma boa ideia, né, Fê? Sim. Trazer já o começo de alguns projetos pro pessoal. Exatamente, para a gente até ganhar tempo e focar no JavaScript, que é a nossa função principal aqui na Imersão Dev. Então vamos fazer a magia acontecer. Vamos. Para essa etapa, você precisa estar logado na ferramenta, porque você vai conseguir copiar o projeto para sua própria conta. Então, Paulo, faça o seu login aí para a gente poder dar sequência. Acabei de logar aqui e eu vi que a minha tela, como eu dei muito Ctrl+ para dar zoom, o botão de Run ficou escondido aqui. Se eu diminuir um pouquinho, o Run já aparece. Vai ter gente que está colapsado, tem gente que não. Inclusive aqui, ó, esse HTML e esse CSS não importa tanto para mim, né? E aqui tem um botão também interessante para mostrar vários mecanismos de visão. O que eu estou querendo te dizer, cada editor, cada tela pode dar um pouco diferente na sua máquina, não tem problema. Inclusive, com calma, você vai ajustando isso para ter mais espaço para leitura ou mais espaço para escrita, ou colapsado ou não nesse tal de HTML, que a gente vai entender depois. Então isso aqui é muito pessoal, né? Se é branco o fundo ou não, é a mesma coisa como a preferência do seu celular. O que vocês... Eu abri aqui, né? Então tem um link que vocês já prepararam aqui, ó. Aula 1, arquivo 0, é isso aqui? Exatamente. Tem esse link aqui, ó, na descrição da sua aula. Então você pode pegar, e aí já vai entrar essa telinha bonita aqui, que... Bom, vocês essa quiseram dar telinha- uma temática, é isso? Essa bolinha, essa telinha bonita aqui, vamos combinar que já deixa bem claro as influências que eu tive na hora de montar. Round 6 é uma série que fez bastante sucesso. Eu sei que não foi todo mundo que assistiu, até porque ela tá só na Netflix, mas é uma série super grande e com um detalhe, ela é uma série sul-coreana. E no meio dos episódios aparece uma moeda chamada won, que eu nunca vi. Então, que ideia eu tive pra gente fazer esse primeiro programa junto com a Fê? Vamos converter moedas. Vamos deixar a pessoa digitar qual é o grande prêmio lá em wons e depois descobrir quanto isso vale em reais, em dólares. E claro, Paulo, que esse negócio de Round 6 aqui é só um pano de fundo. A galera pode pensar em um universo que goste mais. Outra coisa importante da gente ver, e da galera que está acompanhando a gente, é que já apareceu um monte de coisa feita. E agora com esse monte de coisa feita?
Antes de mexer nesse projeto, lá embaixo na tela, tem um botãozinho que está muito escondidinho. É um botãozinho chamado Fork. Esse botãozinho vai copiar este projeto inicial para sua conta. E aí você vai conseguir alterar ele sem problemas, beleza? Ótimo. Esse fork, né? Literalmente você está garfando, né? Você está fazendo uma cópia indo por outro caminho, né? Criando o da forca, né? Uma bifurcação. E aí você vai pegar esse código que a Fernanda e a André escreveram para você na sua conta. Não é? Então você pega... Inclusive, se você reparar, ele chama de pen. Né? Esse code pen é tipo assim, uma canetinha para escrever código. É o nome de brincadeira do site. Então você pode fazer uma bifurcação dessa escrita que alguém fez. Então, se você clicar aqui, ele vai falar... Você vai ver que a URL, né, o endereço que aparece no seu navegador, inclusive ele provavelmente vai usar o seu login ali. E agora você tem. O que você mexer aqui é seu, tá gravado no seu... Tem um lugar aí que você vai clicar e vai ver depois que tem a lista com todos os programinhas que você fez, que você vai fazer aqui com a gente. Então você vai montar um pequeno portfólio, né? Bem pequeno mesmo, mais sucinto, mas já um pouquinho bonitinho. E Fê, mesmo que a gente não se aprofunde no HTML e no CSS, a gente quer falar de programação, a gente quer falar de JavaScript, dá pra ver que a parte do JavaScript nesse arquivo tá vazia e as outras duas estão preenchidas. Quer dizer, então, que essa tela bonita só tá aparecendo por causa das outras duas, né? Exatamente, André. O que é o nosso início de programação? Então, eu chamo que a gente tem essa tríade, né? O HTML, que é o nosso esqueleto, é onde a gente vai escrever o texto, vai colocar o botão. O CSS é a nossa roupa, é a nossa pele, é onde a gente coloca aparência nisso que a gente fez no HTML, o esqueleto. Então, a gente preencheu o nosso esqueleto com um visual. E o JavaScript, que é onde a gente vai começar, é o cérebro, vamos dar inteligência para esse corpo que já está bonitinho, mas vamos colocar uma pitadinha de inteligência nele. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente tem o esqueleto, tem o visual do esqueleto, que é essa tela visual aí que o Paulo está mostrando. Agora a gente vai dar funcionalidade para ela. E quando eu falei que seria legal a gente fazer um programa que converte moeda, talvez você tenha pensado... Vocês não me mostraram como eu faço o usuário digitar, como eu faço alguém digitar alguma coisa no meu programa. Pensa bem, a gente aprendeu a mostrar texto. A gente aprendeu a multiplicar e dividir, que é exatamente o que a gente precisa para conversão. Mas tem quase faltou tudo. a gente dar um jeito das pessoas digitarem no nosso programa. E Paulo, tem um comando facinho que faz isso. Só para a gente fazer um teste, pode ser aí mesmo nesse JS, escreve assim, PROMPT, prompt em inglês. E depois você vai abrir parênteses e, entre aspas, vai escrever, por exemplo, digite um valor. A gente pode mudar esse texto, afinal a gente já sabe que tudo que está entre aspas é um texto. Posso escrever já em no tal do on? Isso, pode sim. Ah, peraí, ó, o meu ainda não está configurado. Ah, como eu fiz o clone, eu acho que ele está tentando executar. Ó, já executou, digite o. Eu vou cancelar, vou entrar aqui. Ixi, ó, ele tá... E vou lá de novo, lá no Behavior e desabilitar isso aqui. Então, se ele estiver incomodando... Então, de novo, Behavior, Auto Updating Preview. Vou gravar, porque assim ele só vai fazer essa maluquice aí se eu clicar no rodar, no run, no correr. Né? Exatamente. Então você estava escrevendo sua mensagem, né? Digite o valor em ons. E claro que a gente teve um pequeno spoiler, mas coloca para rodar. Ó, apareceu uma tela então para a gente digitar um valor. Esse é o prompt. Quer dizer que a partir de agora, quando você quiser pedir para alguém digitar alguma coisa dentro do seu programa, nós vamos usar esse comandinho, essa função prompt. Paulo, para testar, digita um valor qualquer aí. Que legal, não aconteceu nada. É um momento de quase decepção, né, Fê? Sim, muito. Aqui tem um detalhe importante que é, para onde que foi esse valor que o Paulo digitou? Ele sumiu, ele não está em lugar nenhum.
porque a gente não guardou, né, Fê? Exatamente. Tudo que você pede para o computador é como se eu pedisse para um de vocês: me dá 35? Onde vai? Eles vão me dar esse valor? Eu preciso armazenar esse valor. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai armazenar no que eu gosto de chamar do Tupperware da programação. No potinho. A gente vai colocar em um lugarzinho que o computador vai saber que o valor tá lá. E depois a gente vai conseguir até recuperar ele para fazer conta, exibir, um monte de coisa legal. Então, para fazer isso, para a gente criar esse Tupperware que eu falei, na verdade a gente chama de variável. Bom, Paulo, antes do seu prompt, eu vou pedir para você escrever valor e colocar um sinal de igual. Eu vou então aproveitar e reorganizar essa tela porque tá ficando apertado Ah, esse você está JS, incomodado? né? Você consegue arrastar ela do jeito que fica mais confortável para você. E até a sua lateral também, Paulo, pode deixar até personalizado se você quiser deixar o visual mais... Inclusive, é óbvio que já tem gente curiosa, né, Fernanda? Porque quem gosta da outra série ali, do Mandalorian que vocês citaram, do Game of Thrones, do Pokémon, pode mudar esse background, essa imagem, se a pessoa for fuçar nesse HTML, CSS, que não é nosso objetivo nessas primeiras aulas. Não é. Mas tem gente que, vale lembrar que eu citei a característica de fuçador, a curiosidade, para você, depois que ganhou algum, falar, mas será que? O que será que é? Deixa eu clicar, mexer, ixi, parou tudo, deu tudo. Então deixa eu voltar e voltar para trás, dá para recuperar tudo que você fez, não é? Bom, então a minha sugestão para a gente tentar guardar esse valor é, antes da palavra prompt, você vai escrever valor. Então, antes aqui, né? Isso, na mesma linha, antes valor, espaço igual, espaço prompt. Bom, o que a gente espera que aconteça? A gente espera que o número que você digitar fique guardado nesse tal de valor, que a gente já vai explicar um pouquinho mais o que é isso, mas executa aí, Paulo. Não deu erro, digita um valor qualquer. E de novo, não aconteceu nada. Caramba, esse negócio de programação é só fazer e não acontece nada? Não. Tem, acho que é a segunda lição universal da programação, que eu falei que aquela lá era a primeira do texto. A segunda é, os programas são escritos e entendidos linha por linha. Quer dizer que cada linha que a gente vai escrever representa alguma coisa que o computador vai fazer pra gente. A nossa primeira linha pediu para o computador exibir uma mensagem para você digitar e guardar esse valor nesse nomezinho que a gente escreveu. Mas a gente não fez nada com ele ainda, vamos fazer agora. Vamos. Então na linha de baixo você vai escrever alert, que é um comando ou uma função que a gente já conhece, e dentro dos parênteses você vai escrever valor. Como a gente tem feito. Quase isso, Paulo! Você está escrevendo um texto, cara, você colocou aspas. A gente quer se referir ao valor que a gente escreveu em cima. Eu já vou até dar um spoiler pro pessoal. O nome disso, como eu falei, é variável. E a gente inventou um nome na hora. Tenta escrever sem as aspas, só pra gente ver o que acontece. E pegando o gancho aqui, toda vez que a gente usa o sinal de igual, é o mesmo que a gente falasse, valor recebe o prompt. Isso. Então a gente vai receber do valor aquela mensagenzinha que o Paulo vai digitar lá naquela caixinha que a gente já colocou. O termo técnico que você vai encontrar muito é atribuição. O sinal de igual não é equivalência. Isso às vezes vocês vão ver que depois vai causar algumas confusões. É uma atribuição. A gente atribui o resultado do prompt ao Tupperware valor. É que eu sou bem brasileiro, eu falo Tupperware. Então você atribui o resultado do prompt ao valor. É como se você abrisse o pote e recebesse aquilo e depois fechasse. Executa agora para a gente ver se acontece algo diferente com esse alert que a gente acabou de colocar. Então, de novo em cascata, ele está executando o primeiro pedido, digite o seu valor. Ok, ele vai executar a segunda linha. Executou. E o que ele mostrou aí? Exatamente o valor que você tinha digitado lá. Tem uma coisa importante de dizer aqui. Nome de variável a gente pode inventar. Pode inventar o que quiser. Valor em won, valor em reais, valor em dólar, nome, endereço, V. Só é importante se atentar que os nomes nunca podem começar com um número,
A gente nunca pode ter espaço em um nome, então se eu fosse colocar endereço de casa, eu ia escrever tudo junto, endereço de casa. E um outro detalhe, que acho que é mais uma manha da gente que já desenvolve, evita usar acento, cedilha, caracteres especiais, porque isso, para dar problema de um computador para o outro, é facinho. Já aprendemos a guardar valor, já aprendemos a exibir, e você falou que a gente já tinha aprendido a fazer conta, né? Acho que a gente está pronto para começar a converter uma moeda. O André, posso colocar um erro que provavelmente Por favor. é muito comum? Você digitar um pouquinho diferente esse desse, por exemplo, se aqui o V for maiúsculo, ou se eu escrever valor em vez de que valor, o que acontece aqui? Vamos ver. Parece que funcionou. O primeiro prompt ali funcionou, então ele tá... Tá né, perguntando. Ele tá te perguntando. Agora Executou ele vai a para a linha 1. segunda linha. Ó, um vermelho. Não apareceu nada e apareceu um vermelho. Vou clicar ali, hein? Esse erro tá falando, meu amigo, eu não sei o que é esse tal de valor. Eu não sei do que você tá falando, cara. E o computador não consegue adivinhar que lá em cima você havia escrito valor e que agora você tentou fazer a mesma coisa. Por isso, desenvolvimento requer atenção. Requer que a gente olhe, volte, confira, compare com o código se a gente estiver copiando algum, para que tudo esteja igualzinho e seja executado. Agora eu queria, então, começar a pensar em algo que converta de uma moeda para outra. Agora ficou um vermelho aqui, hein, André? Esse vermelho não é muito legal de ver, mas eu prometo que assim que a gente rodar de É. novo, continuar desenvolvendo, ele vai sumir. Então, vamos deixar ele quieto na dele. Bom, agora a gente vai pensar assim, eu quero converter de uma moeda para outra. Eu quero converter, por exemplo, desses wons para reais. Vamos começar por aí. Então, para a gente receber esse valor em algum lugar numa variável, é importante que ela tenha um nome e fale do que a gente está tentando falar. E valor é muito genérico. O que é valor? Então, Fê, a gente podia mudar esse nome que o Paulo criou, né? Vamos, já que a gente está falando de wons, vamos colocar valor wons? Vamos. Altera ali, Paulo, na sua linha 1, então, para esse novo nome. Maravilha. O seu alert agora vai quebrar, porque embaixo está escrito só valor. Então já vamos alterar ele também. Vou tentar rodar assim para ver, porque já que a gente fez duas mudanças, Uhum. vamos ver se tá funcionando então. O vermelhinho já saiu. Saiu, opa, e deu certo, deu ok, terminou e não tem nenhum nenhum vermelhinho aqui aparecendo. Tá certo. Perfeito. Gostei. Agora, para a gente fazer o nosso cálculo, a nossa multiplicação e conseguir converter, a gente vai precisar ter esse valor em wons em algum lugar. Eu abri o Google aqui para procurar a cotação, vamos ver se eu descubro quanto está valendo um won hoje em dia. Ó, peguei um dos valores do won aqui que ele já teve nos últimos tempos e em algum momento ele valeu 0,0040 reais. Nadinha, né? Seria legal a gente guardar esse número também numa variável, né, Fê? Vamos guardar. Vamos ver, Paulo, como é que a gente pode dar esse nome para essa nova variável, essa nova Tupperware. Eu vou colocar assim, hein? E atenção, eu já contei que existem boas práticas e convenções. Aqui, nesse primeiro dia, a gente está programando sem essas convenções. É proposital, para a gente não ter que entrar em muitos detalhes. Existem formas de você dar melhores nomes dessas variáveis, desses Tupperwares. Sem contar que existem comandinhos para você declarar essas variáveis. A gente vai chegar lá. Eu pensei, um won vale 0,0040. O que vocês acham assim? Bom, aí você até colocou uma coisa nova no final da sua linha, você colocou ali um ponto e vírgula. Tô sentindo que você já viu alguma coisa de JavaScript antes, e isso é um debate que a gente vai deixar para as aulas mais à frente. Por enquanto não vai fazer muita diferença, Bem tá, colocado. Paulo? Mas você colocou aí então esse 0,0040. Tenta exibir ele para ver se a forma que você fez funciona. Executa. Ele te pede o valor em wons. Ele está executando ali linha a linha de Esse aqui é a segunda novo. linha. Exato. Puxa, o que será que aconteceu aí, Fê? Será que eu vacilei na hora que eu peguei aqui o valor do won? O que rolou? Eu tô achando que ele está arredondando o nosso valor.
E não só isso, o Paulo colocou uma vírgula aqui também no meio do código dele. E aí, galera, já é um outro desafio que a gente também tem na programação. Vírgula, ponto. Isso muda de país para país. E as linguagens têm as convenções para indicar qual símbolo você deve usar em cada uma delas. Tenta substituir por ponto, Paulo, e agora executa. Até mudou a cor ali, né? Uhum. Ele estava entendendo alguma outra coisa ali na variável, como ele estava absorvendo, né? Então a gente vai passar 340. linha a linha de novo. Ah, agora sim. Ah, que legal! Ele mostrou pra gente aquele valor, então mais uma lição pra galera. Quando for vírgula, na verdade a gente vai usar ponto, beleza? E isso vai até a última aula dessa imersão aqui. Agora eu acho que ficou fácil. Eu quero multiplicar o valor que você colocou do prêmio em 1 ons Uhum. por um. O custo de um won. Então, valor ons vezes. Vou até usar o espaço que você recomendou, mas que a Uhum. gente viu que não precisava. Perfeito, executa e vamos ver se a gente tem um resultado legal aí na tela. É que se eu colocar 340 é um número muito pequeno, né? Vamos ver quanto vale 1 milhão de wons. Inclusive, quem assistiu o Round 6, o valor é mais ou menos próximo disso, é um montão de wons, por isso que me gerou a curiosidade. Roda aí que eu quero descobrir também. Ele está mostrando a segunda linha. Que eu é já o valor posso de wons. removê-la. Exato. Uhum. E aí ele mostrou, então, a sua multiplicação. A gente está falando de R$ 4.000. Aquele montão de wons valem esse valor em reais. E a gente já tem um programa pronto, um programa que converte moedas. Olha que beleza. Eu gostei. Bem, primeiro, eu só não acho que essa linha aqui a gente já pode tirar e tem como eu... Mas às vezes eu posso me arrepender, né? Não, tira ela sim, Paulo. Você já está olhando algo que é importante a gente ter, que é como a pessoa que vai usar o meu programa vai ver o meu programa. E talvez esse segundo alert confunda ela. Vamos tirar ele por enquanto? É comum, né, nesse começo a gente escrever muitos alerts ou consoles logs ou outras formas de para saber se está passando por ali, se está chegando onde a gente queria, não é? Mas realmente. E agora eu queria mostrar, falar, o valor em reais é 4.000. Eu queria até colocar talvez R cifrão na frente. Você tá com sonhos ousados aí, mas eu acho que com o que a gente aprendeu até agora dá, né, Fê? A gente consegue. É tipo colocar assim, R cifrão assim? O R cifrão vai precisar ser digitado, Paulo, mas não é assim, porque ele é um texto, ele não é um número, não é um comando, né, Fê? Exato. E texto a gente usa o quê para dizer para o computador, olha, computador, esse pedaço de código é um texto. Então, aspas antes do R cifrão. E aí Assim? agora o computador tem uma coisa de um lado, que é um texto, outra coisa do outro, que é um número. E a gente não está dizendo o que é para ele fazer com essas duas informações, né? Exatamente. A gente precisa falar para o computador que ele vai juntar numa mensagem o texto e o resultado do cálculo. E isso você pode fazer com um símbolozinho de mais. Então, R cifrão fechou aspas, mais esse cálculo aí. Assim mesmo? E espaço. Vamos ver o que acontece. Pode executar. Mil, dois, três. 1 milhão de wons. Ok. Olha que legal que ficou. R cifrão, 4.000. Seu resultado agora ficou bonitinho. E da mesma forma que o Paulo fez aqui, ele poderia customizar essa mensagem mudando o texto que está entre aspas. Ao invés só de R cifrão, poderia escrever o valor convertido em reais é R cifrão, fecha as aspas e aí sim uso mais. Esse lance de personalizar as mensagens é muito legal porque você pode usar a base do que a gente está fazendo aqui e mudar o seu próprio conversor. Inclusive, para quem não é fã de Round 6, talvez não queira usar os wons, né? Talvez queira usar alguma outra moeda. Você pode até usar para euro, para dólar. Vem na cabeça aí o Bitcoin das pessoas para tentar colocar e você vê esse mecanismo de multiplicação, de divisão, de converter para mais de um, né? Dá para converter para mais de um. Falar, ó, esse valor em um ons é tanto em reais, é tanto em dólar. Esse tipo de prática e fuçar é fundamental. Eu fiquei aqui na cabeça porque cada linguagem de programação dá erros de uma forma diferente, né? Ela faz esse mais do texto, né? Que a Fernanda já colocou como string. Quando a gente soma um texto com um número,
é que aqui tem a precedência, né? Primeiro ele executa a multiplicação, depois ele soma. Então tem uma série de detalhes que estão acontecendo aqui que, de novo, entrar neles agora não é mais você explorar, entender como que um programa tem uma sequência de comandinhos, que na verdade são statements que as pessoas chamam, mas uma sequência de linhas e que às vezes o enter, o espaço importa, às vezes não, tem o tal do ponto e vírgula que eu coloquei sem querer, mas que é discutido. Tem uma série de detalhes que se você for começar a consultar 1000 cursos diferentes, 1000 tutoriais diferentes agora, vai ser péssimo para você. Porque cada um tem uma vertente de ensino, uma opinião de quando entra o inglês. Ah, tem que ser velho, tem que ser não valor em ons, tem que ser vocês vão ver que vai ter gente escrevendo assim, o W maiúsculo, por quê? Aqui na Lura, a gente trabalha com pessoas que desenvolvem software há uma década. E eu tenho experiência como professor, André, também há mais de uma década. A gente já aprendeu e já temos linhas que queremos guiar você da maneira mais fácil possível, porque tem coisas que doem e precisam doer, como as mensagens de erro, por exemplo. Se você encarar, tem outras coisas que dá para encarar um pouco mais para frente. Vamos tirar da frente, vai aparecer lá. Então, eu peço que você tenha esse compromisso e esse foco aqui, agora. Inclusive, se você está aí dentro da plataforma, você vai ver, aqui eu peguei um curso que tem a Jaca, o Rodrigo, você vai ver que nos nossos cursos tem esse botão aqui que é a Luri. A Luri usa esses mecanismos avançados de inteligência artificial que você pode tirar dúvida dessa aula. E você pode perguntar, como que eu uso para aparecer um alert dessa forma ou outra, não é? Como que eu escrevo o nome de uma variável da melhor forma? Então, se eu perguntar aqui, como eu crio um bom nome de variável em JavaScript para guardar um valor em ons, a Luri vai te dar algumas opções. Olha que, inclusive, ela já usou o que eu citei com esse E e o W maiúsculo, que a gente chama de a corcunda do camelo, ou do dromedário, me corrigiram já. O tal do case do camelo, né? Sobe, desce. É uma prática muito comum em várias linguagens, não em todas. E o que eu acho muito legal dessa abordagem que você falou de tirar dúvidas com a Luri, por exemplo, é que ela está explicando, Paulo. Ela não está só falando, ó, usa assim e acabou. Use assim porque existe uma convenção, sugiro que seja descritivo por conta disso e disso e disso. Agora, o que eu tô curioso mesmo é para ver o que o pessoal vai marcar a gente nas redes com as modificações que você fez no seu projeto. Que moeda ele vai converter, de que universo, qual é o valor. Você vai personalizar suas mensagens, você vai tentar colocar uma mensagem maior, mais descritiva. É muito legal a gente fazer essas experiências e compartilhar com outras pessoas. Afinal de contas, a gente consegue ver o que o outro fez e aprender ainda mais no nosso, inclusive no Discord da imersão, né? E o que é legal da tecnologia é que ela não te limita. A gente criou um código, mas você pode personalizar do jeito que você quiser. Vai dar um brilho para esse código. Então a tecnologia é isso, e que é muito importante para mim, de abraçar várias ideias. Não tem um único caminho certo, tem vários caminhos certos. Eu acho muito importante esse ponto da sua curiosidade. Então, realmente, poder converter algo que é diferente de ons e usar uma imagem, até quem quiser bisbilhotar esse HTML e CSS para colocar a imagem da Princesa Zelda, ou do God of War, ou do Final Fantasy, ou de um seriado alemão futurístico, cyberpunk, que você gosta e quer criar um outro tipo de conversor de moedas ou de recursos do Minecraft, vai ser muito interessante. Até porque você pode explorar esses botões. Tem um botão aqui de compartilhamento, aqui, ó, share, igual o seu quando você compartilha as piadas sem graças do TikTok, do Instagram. Então você pode compartilhar isso com a gente, melhor ainda, com aquela sua prima que trabalha com programação, falando, olha onde eu tô com